Olá a todos, me chamo Adriana Carla de Souza Nascimento, sou estudante do Instituto Federal de Alagoas do curso de Licenciatura em Matemática, em conjunto com Genilton Ferreira dos Santos e nosso professor orientador, Dr. Arlisson Alves do Nascimento, viemos apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado O Método dos Mínimos Quadrados aplicado ao câncer de mama no Brasil. Um dos problemas relevantes da saúde pública nos dias atuais é o câncer de mama, e ele é mais incidente em mulheres no contexto mundial. Então, no Brasil, a incidência de câncer em 2019 foi de 59.700 novos casos, e em 2016 ocorreram mais de 16 mil mortes de mulheres por câncer de mama em todo o país. Então, o que se dão esses números tão elevados nas taxas de câncer de mama? Muitos fatores, como a desinformação em relação à doença, as dificuldades de acesso aos métodos de diagnóstico e ao tratamento adequado. Então, isso tudo resulta na busca tardia de tratamento, fazendo com que as pacientes elas cheguem nos estágios mais avançados da doença, piorando o prognóstico. Então, qual foi o objetivo do nosso trabalho? Foi utilizar o método dos mínimos quadrados para encontrar uma curva linear e exponencial que melhor se ajustem aos dados das estimativas para os anos de 2010 a 2020 sobre o número de casos novos de câncer de mama no Brasil. Então, fizemos uma análise comparativa entre os dados obtidos de novos casos dos estados e suas capitais e fizemos esse comparativo por regiões e apresentamos as curvas que melhor se ajustaram a esses dados. E para a prática e a visualização gráfica do método, utilizamos o GN Worktable, que é um software livre, para a implementação e geração dos dados. Então, o ajuste de curvas, ele busca encontrar padrões de comportamento em um conjunto de dados, com o objetivo de obter uma reta ou uma curva, e essa curva ela pode ser polinomial, ela pode ser exponencial, ela pode ser senoidal, entre outras, que melhor se ajustam aos dados disponíveis. E esse método, ele também encontra uma curva que melhor se ajusta aos dados de uma pesquisa em um determinado período, podendo fazer possíveis previsões sobre o crescimento e também comparações de crescimento com outros dados. Então, como é esse método matematicamente? Ele é aplicado para sistemas lineares da forma AX igual a B, não consistente, ou seja, que não tenham uma única solução, com A, uma matriz de ordem M por N, com M maior do que N, ou seja, o número de linhas maior que o número de colunas, e dois vetores, X e B. O X ele está no espaço linha, e o B ele está no espaço coluna. Então, nós temos que procurar um vetor X, em que B esteja no espaço coluna de A. Assim, para cada X, pertencente ao espaço linha, podemos formar um resíduo, denominado por R de X, que é B menos AX, que será o erro mínimo quadrático calculado por sua norma euclidiana. Então, minimizar a norma de R de X é o mesmo que minimizar a norma de R de X ao quadrado. Então, um vetor x-til que faz isso é chamado aproximação para a solução de mínimos quadrados para o sistema AX igual a B. Se nós temos um vetor P igual a AX-til, esse P vai ser o vetor projeção ortogonal do vetor B sobre o complemento ortogonal de A, que denominamos por I de A. E ele é um vetor no espaço coluna de A que torna o sistema P igual a AX-til consistente, ou seja, que tenha uma única solução. Então, para resolver o problema dos mínimos quadrados nesse sistema, precisamos resolver as chamadas equações normais e vamos chegar a soluções, né, vetores soluções que são únicos. E nesse nosso caso é o x-til e o y-til. Então, qualquer possível vetor solução, eles são únicos e são soluções aproximadas para o sistema AX igual a B. O vetor projeção P, ele é o elemento do complemento ortogonal de A mais próximo do vetor B no sentido de mínimos quadrados. E a matriz P, ela é chamada matriz de projeção. Então, vamos observar a tabela pela figura 1,
e ela foi construída com a soma dos dados das estimativas para os novos casos de câncer de mama de 2010 a 2020, dos estados brasileiros com suas capitais em relação às suas regiões. E nós vamos observar que, como são estimativas, elas foram escritas sempre biênios. Por exemplo, a de 2010, a estimativa de 2010, ela foi escrita em 2009. A estimativa de 2012, ela foi escrita em 2011, e assim sucessivamente. Então, obtemos dados por biênios em relação às regiões. E como fizemos a implementação desses dados? Foi o seguinte, nós fizemos um algoritmo no GNU para rede de curvas, considerando apenas os dois tipos de curvas, a linear e a exponencial. E nós fornecemos esses valores da tabela como entrada para obter os resultados esperados. Então, através desse método, aplicado aos dados da estimativa dos novos casos de câncer de mama no Brasil, fizemos as estimativas no GNU Octave, com os dados da tabela, com o objetivo de analisar tanto curvas lineares e exponenciais que melhor se ajustarão aos dados. Então, não necessariamente essas duas curvas são as melhores curvas para todos os dados que tivermos e para todos os problemas. Então, vai depender muito do problema que estivermos trabalhando, nem sempre a curva linear ou a curva exponencial serão as melhores curvas. Então, como é que nós vemos quais são as melhores curvas? Vamos analisar o erro mínimo quadrado. Se esse erro ele for o menor possível, então essa será a melhor curva. Nos nossos problemas, nos nossos casos, as melhores curvas foram em algumas regiões a linear e em outra região a exponencial. Mas não é sempre que isso acontece. Então, vamos observar na nossa figura 2, no nosso gráfico, que nós temos o ajuste linear e exponencial da região norte. Então, a gente observa, né, através do gráfico, que o melhor ajuste que tivemos foi o ajuste linear. Na nossa figura 3, nós temos o ajuste linear e exponencial da região nordeste, e nesse caso, a melhor curva foi a curva linear. Na figura 4, nós temos o ajuste linear exponencial da região centro-oeste, e através do gráfico, vemos que a melhor curva foi a curva linear. Já na figura 5, nós temos o ajuste linear e exponencial da região sudeste, e nesse caso, a melhor curva foi a curva exponencial. E na figura 6, nós temos o ajuste linear e exponencial da região sul, e nesse caso, a melhor curva foi a curva linear. Então, qual foi a nossa conclusão? Observa-se que as incidências maiores de novos casos de câncer de mama, nas estimativas de 2010 a 2020, foram nas regiões Nordeste e Sudeste. E isso se deve a fatores geográficos, demográficos, socioeconômicos, culturais, e esses fatores, eles influenciam diretamente nas incidências da doença no país. E aqui estão algumas de nossas referências bibliográficas. E o nosso muito obrigado a todos.